O Inter treina nessa tarde com a perspectiva de encaminhar o seu time para encarar o Caxias pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, quarta-feira à noite no Estádio Beira-Rio. Enquanto isso, fora dos gramados, renova com o Matheus Dias até 2027 e tem a possibilidade de ganhar uma boa quantia e uma boa organização financeira a partir da Liga Forte. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar algumas questões do Inter, atualizar algumas questões principalmente do nosso Colorado nos bastidores do Inter, financeiros, de renovações, reforços internos, por enquanto, né? Pelo menos até o momento, e também um time encaminhando para a titularidade aí contra o Caxias na noite desta quarta-feira, 21 horas e 30 minutos no Estádio Beira-Rio. É a sexta rodada do Campeonato Gaúcho, campeonato que vai chegando cada vez mais afunilando, né, a sua fase classificatória, e o Internacional obviamente vai estar na semifinal. O Mano tem muitas coisas para ver, vai ter um treino fechado no CT do Parque Gigante e a definição deve então rolar a partir até mesmo dos relacionados, né? Tem alguma possibilidade, sabe o quê? Do Baralhas continuar nesse time aí fazendo um meio-campo com o Johnny, ou até mesmo o Maurício entrar no lugar do Alan Patrick para então fazer um meio-campo um pouco mais, vamos dizer assim, jovem ou talvez um pouco mais rápido em termos do Maurício. Por quê? Porque olha só, o Alan Patrick é um dos jogadores que atuou em todas as partidas, né, do Gauchão e precisa ter um rodízio até mesmo para não perder ninguém. O Mano falou sobre isso, inclusive, no final do jogo agora contra o Novo Hamburgo. E aí, nessa questão de não perder ninguém, vai ter o rodízio com, por exemplo, o Alan Patrick, que é o único armador, o camisa 10 que a gente tem. Nesse sentido, poderia ter um meio-campo com o Baralhas, o Johnny e o Depena, o Maurício, o Wanderson e o Pedro Henrique. Lá atrás, a tendência é que o Moledo seja mantido, mas daqui a pouco pode pintar aí um Igor Gomes ou daqui a pouco um Mário Fernandes para poder dar uma descansada também no zagueiro, que também pegou a maioria dos jogos, né? Pegou boa parte desses jogos aqui agora do Campeonato Gaúcho e também já não cozinha mais na primeira fervura, né? Vai fazer 36 anos, precisa também dar de um rodízio, de um descanso para não acabar lesionado. A gente tem que falar também sobre a Liga Forte e sobre o Matheus Dias, tá? Mas primeiro eu quero te convidar para tu entrar em KTO.com, usar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet. E aí, tentar botar um dinheirinho no bolso a partir das barbadas lá do sueco. Vai junto, ó, quarta-feira, por exemplo, tu acredita que vai rolar a vitória do Inter? Já bota esses free bets aí, bota esses 20% de free bet na vitória do Inter lá no Beira-Rio. E aí, obviamente, né, esses free bet viram dinheiro normal, né, dinheiro, vamos dizer, real, e não simplesmente o dinheiro digital, beleza? Vamos lá, vamos falar também do Matheus Dias, porque o Internacional renovou com esse jogador até 2027. Hoje ele fica, então, como o principal jogador em termos de longevidade, né, em contratos com o Inter. Antes eram os jogadores ali até dezembro de 2026, como o Kehler, o Estevão, se não me engano também, mas o Inter estendeu, então, o contrato até 2027. Com também aumento salarial, com também aumento de cláusula rescisória para questão de Europa, né? Para, de repente, algum clube da Europa que venha querer comprar o Matheus Dias tem uma cláusula indenizatória muito maior, né? Provavelmente aqueles 60 milhões de reais. Tem poucas pessoas confirmam isso, né? 60 milhões de euros, melhor dizendo. Poucas pessoas confirmam isso dentro do Beira-Rio, mas é uma cláusula muito padrão. Assim como dentro do nacional, né? No território nacional, o salário dele vezes 2 mil. É muito padrão essa multa rescisória aí dos jogadores que o Internacional não só contrata, mas também renova. Eu quero falar também agora com você sobre a Liga Forte, porque olha só, eu peguei algumas anotações aqui, porque ontem talvez não tenha ficado claro algumas questões, tá? O Inter vai receber 200 milhões de reais. Basicamente porque neste momento existe um acordo só com 26 clubes. Um acordo com 26 clubes com as duas parceiras, né? Vamos dizer, uma empresa brasileira mais uma empresa americana, faz com que o Inter assine
por 20%, eu vou deixar aqui, depois eu pego ali para a gente pegar e falar. O Inter assinou a questão com essas parceiras que a Liga Forte ela vai ser vendida 20%, tá? Nesses 20% estão os 2,3 bilhões. Se passar para 40 clubes, daí então o montante sobe para quase 5 bilhões. Então daí, obviamente, o montante do Inter também aumentaria, tá? Mas neste momento, então, como é 2,3, o Inter vai ganhar em torno de 200 milhões. 50% agora, depois da assinatura do contrato, o que deve ocorrer pelo meio do ano, esse valor ser depositado na conta do Inter, e mais 100 milhões no ano que vem. Provavelmente 25% no primeiro semestre e 25% no segundo semestre. Mas algumas questões importantes, tá, que a gente tem que falar dessa Liga Forte, porque nem todo mundo sabe quem está nela, por exemplo. Quem está nela. Tu quer ver uma coisa aqui? Ó, vou pegar aqui agora para a gente pegar e ver, tá? Ó, os times. ABC, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Brusque e Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude Londrina, Náutico, Operário Sport, Tombense e Vila Nova. O que acontece, tá? Até é importante, eu vou pegar aqui também esse outro marco aqui, ó, que eu acho que é bem importante a gente destacar. Olha só, o grupo é importante porque eles estão baseando as questões da Liga Forte na Premier League e também na La Liga, que é a Liga Espanhola, tá? Nesse momento teria o seguinte, o critério de divisão de receitas ele é mais igualitário, ele é totalmente, vamos dizer, baseado nesse modelo europeu, tá? E aí seria então 45% das receitas que virem a entrar, né, para essa Liga Forte, pro campeonato, marketing, patrocínios, naming rights e tudo mais, 45% seria dividido total, né? Então tu vai lá pegar 45% do montante e vai dividir entre os clubes que eu falei há pouco, tá? Os outros seriam 30% por performance esportiva, em cima, obviamente, da tabela do campeonato. Depois de feito, né, o campeão ganha mais, depois o segundo e assim vai. E aí depois os 25% também por apelo comercial. Daí também seria a questão de provavelmente torcida, como é hoje no Campeonato Brasileiro. Torcida, questão de pay-per-view, a questão de valor de marca e tudo mais. A grande questão é que tem uma regra. Tem uma regra que não pode passar de diferença para quem ganha mais, para quem ganha por o último, por exemplo. Quem ganha o que ganha menos não pode ser a diferença de 3,5 vezes, entendeu? Ou seja, por exemplo, se o Inter ganha 100 milhões, tá? Não pode ter o último não pode ganhar menos que 3,5 de diferença do Internacional, por exemplo, se o Inter ganhasse mais, tá? Só para ter uma ideia. E isso que faz a Liga Forte ser não só promissora, mas também igualitária, por conta de os valores serem muito próximos e aí a tendência de investimento também seria igualitária. Tu ganharia muito mais em campo em vez de, por exemplo, os valores que se recebe em discrepância hoje, por exemplo. Só para ter uma ideia, tá? Cota de TV, o Inter ganha em torno de 60 milhões. O Flamengo ganha 300 e poucos. Então é muito disparelho, né? Não tem como, por exemplo, competir nesse sentido. E aí tem uma frase do Alessandro Barcelos, tá? Olha só, isso aqui é bacana, tá? Tem uma frase do Alessandro Barcelos depois da assinatura ontem que ele diz o seguinte: as grandes ligas do futebol mundial mostraram que, ao terem uma divisão equilibrada e meritocrática dos recursos, que é o que eu estava explicando agora, a competitividade do campeonato vai crescer e gera um produto mais atraente. Com isso, né, com o produto mais atraente, as receitas também vão crescer, porque vai ter grupos de mídia, tecnologia, tanto nacionais quanto internacionais, e aí, obviamente, vai ter uma expansão do campeonato e uma expansão até mesmo dos clubes, tá? E aí ele diz assim: com maiores receitas, seremos mais craques do Brasil e entraremos em um círculo virtuoso para o futebol brasileiro, com o objetivo de termos uma liga entre as 3 maiores do mundo, né, as mais fortes do mundo. Então ele projeta basicamente que a Liga Forte venha a ser tão qual a La Liga, tão qual a Premier, por exemplo, né? E aí, se a gente pegar e olhar, o presidente Alessandro Barcelos ele tem, vamos dizer assim, um protagonismo muito grande
na Liga Forte, é um dos líderes, inclusive, da Liga Forte. E vale a pena a gente ficar de olho nisso aí, porque tem agora uma reunião do Conselho Deliberativo para aprovar, então, essa questão da venda dos 20%, né? E até porque tem... E aí a gente até tem que ficar de olho nisso, porque agora tem uma reunião do Conselho Deliberativo, né, que tem que aprovar, então, a venda desses 20% aí da Liga Forte e a entrada do dinheiro, né, que é projeção futura e tal, mas obviamente vai entrar, vai ser aprovada. A partir daí também tem a porcentagem de quanto esse dinheiro pode ser investido em reforços, quanto tem que ser investido em marketing, quanto tem que ser investido em tecnologia, para justamente não botar todo mundo lá, os 200 milhões, em um jogador só, e quando vê, tem os outros times que acabaram não botando em jogadores e aí fica também disparelho o campeonato. Só para ter uma ideia do que está acontecendo aí em termos dessa liga, beleza? Tamo junto. Se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais e vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação para a gente falar cada vez mais do nosso Internacional aqui, beleza? Valeu, tamo junto, tchau!